Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Hoje é dia 9 de setembro de 2022. Este é o Outro Lado da Notícia. Peço para você dar like, curtir, compartilhar, se inscrever no YouTube, se você ainda não é inscrito. E se você puder se tornar membro, você estará ajudando a divulgar o Outro Lado da Notícia. Curta a página no Facebook e corra para o YouTube. Peço também para você seguir no YouTube, não, lá no Twitter, e seguir também no Instagram. E no YouTube, se inscrever, que é o mais importante. O Lula tem uma conversa marcada aí com representante ou representantes dos evangélicos. Eu acho isso muito positivo. Eu acho que é uma questão que precisaria ser analisada com mais profundidade. O que representa, o que significa, né, esses setores evangélicos, a questão da religiosidade do povo brasileiro. É muito importante discutir isso e entender exatamente tudo o que representa desde a Constituição de 1946, ou a Constituinte, que essa questão esteve muito presente, aliás, por iniciativa do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. A emenda da liberdade religiosa foi do então deputado do PCdoB, Jorge Amado, à época PCB, Partido Comunista do Brasil. É uma questão fundamental, inclusive, para a gente entender as questões que passam aí pela história do uso da religião a serviço de interesses fascistas, autoritários, criminosos. Isso aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial, na ascensão do nazifascismo, inclusive com setores da Igreja Católica. Aqui no livro do Pedro Pomar tem um caso muito emblemático, no capítulo 28, eu fiz um profundo estudo para entender uma polêmica que se estabeleceu na época na Câmara dos Deputados. Isso foi em 1948, uma polêmica muito dura que se estabeleceu porque tentaram na Câmara dos Deputados fazer um voto de apoio a um sacerdote húngaro chamado József Midzenti. Muito famoso esse caso, né? Ficou muito rumoroso. O anticomunismo usou muito isso para dizer que a igreja era perseguida e tal. Esse é um caso de um sacerdote ligado à política expansionista dos Estados Unidos. Tinha muito dos resquícios nazifascistas ali no leste europeu, e setores da Igreja Católica foram instrumentalizados para dar prosseguimento ao anticomunismo. E esse padre, esse sacerdote, eu não me lembro exatamente a função dele, mas era um sacerdote católico. E é interessante que eu fui pesquisar isso a fundo. Inclusive, tem documentos de jornalistas que acompanharam o caso, o julgamento e assim por diante. Ele foi sentenciado exatamente por colaboracionismo. Então, são questões assim que passam pela história. Nos Estados Unidos, isso também é muito interessante, o estudo da religião nos Estados Unidos. Tem um livro aqui que eu quero também recomendar. Eu sempre digo que é importante a gente falar com fundamentação, né? Não falar da boca para fora. As coisas precisam ser fundamentadas, estudadas. Esse Léo Oberman é um pesquisador, tem um outro livro dele muito interessante que eu recomendo muito, que é A História da Riqueza do Homem, para se entender tudo o que se passou na história da humanidade. Esse livro é fundamental. E aqui esse livro, ele fala que nós, o povo dos Estados Unidos, né, que ele vai aqui na contracapa, né, tem um pequeno texto aqui que faz uma espécie de um resumo, que vai explicar exatamente essa questão da perseguição religiosa, como os que foram para os Estados Unidos tinham essa ideia exatamente da liberdade, né, de fugir das perseguições que haviam na Inglaterra naquela época. Agora está ocorrendo aí toda essa, vamos dizer assim, essa repercussão da morte da Rainha Elizabeth. É um momento oportuno para a gente entender também essas relações religiosas entre a Inglaterra e os Estados Unidos, e como isso também estava lá na monarquia, né, nas monarquias, o processo histórico das religiões. Vem, portanto, de uma história da humanidade que as religiões surgem naturalmente e elas, no geral, foram, vamos dizer assim, desenvolvidas no sentido de trazer alguma civilidade, né, algum humanismo. Essa ideia da religião é fundamental. É porque as pessoas, em geral, não estudam, né, nem a Bíblia.
porque a pregação fica na artificialidade. Esses pastores vigaristas, os malacraias da vida e malas cheias da vida, eles pegam versículos da Bíblia, passagem da Bíblia, fazem a interpretação deles, né? E tudo isso chama-se vigarice, malandragem, né? Dizem aí que os ateus conhecem mais a Bíblia do que os ditos cristãos. Evidentemente que isso não é regra, né? Porque o ateu filosófico, que é o meu caso, ele precisa estudar o quê? Filosofia. Quando ele vai estudar filosofia, ele se depara com a história. E quando ele se depara com a história, ele vai entender o papel das religiões. Trazendo isso tudo para cá e fazendo a leitura da Bíblia por um ponto de vista, vamos dizer assim, como a religião exige, é evidente que a gente constata com facilidade que nós estamos diante de ladroagem, de vigaristas, de ladrões, né, de canalhas. Os bolsonaristas, de uma maneira geral, é importante dizer isso, que estão enfiados aí nessas igrejas fazendo pregação. Digo os ideólogos, não digo o povo, porque o povo se envolve muito nisso, tem muitos nichos de corrupção, como eu sempre digo aqui, essa classe média, né, que se imagina num status, num patamar superior, né, evidentemente que tem interesses aí de interesses econômicos, de status social, né, se entregam à mundanice, né, à lama e tal. Porque uma coisa é a gente fazer a leitura da Bíblia pela, como dizem os teólogos, pela exegese. Os cristãos convertidos, efetivamente, né, não se entregam a essas bestialidades bolsonaristas, porque eles estão convertidos, eles estão convictos do que representa a Bíblia, o cristianismo, como a leitura da Bíblia precisa ser feita, os ensinamentos cristãos, né, são fundamentais para exatamente essa espiritualidade religiosa. Uma coisa é quando tudo isso é jogado na mundanice, né, nessa sujeira toda aí do bolsonarismo, aí isso é criminoso, inclusive, contra a religião. Isso foi muito debatido nos países socialistas. Para a gente pegar um exemplo concreto, Cuba. Como essa questão foi tratada, como essa questão é tratada. É só pegar a Constituição de Cuba, tem aí na internet, quem quiser fazer um estudo mais aprofundado, vai entender como isso foi um debate muito difícil, porque é preciso garantir a ampla liberdade religiosa e se depara exatamente com essas mundanices aí, desses cristãos bolsonaristas, lavajatistas, então, nazistas, fascistas, né? Eu estou usando termos da contemporaneidade. Porque se for fazer a interface com a vida real do ensinamento bíblico, ou seja, do pensamento cristão, não tem nenhuma possibilidade de defesa para esses pastores aí, Silas Malafaias da vida e etc, etc. Estou falando do Silas Malafaia porque tem um episódio, vejam como a mundanice vai aparecendo, né? Tem um episódio que está agora no site do jornal o Globo, que é o caso aí do ex-chefe da Polícia Civil e candidato a deputado federal do PL, do Bolsonaro, Alan Turnovski, que discursou no trio elétrico agora, no 7 de setembro, foi preso, né? E ele foi discursar exatamente num caminhão de som. Aqui diz que o caminhão de som foi no trio elétrico, em questão, contratado pelo pastor Silas Malafaia para receber Bolsonaro. Eu recebi uma pregação do Silas Malafaia, criminosa, pregando contra Lula, contra a democracia. Estou falando dele, mas é o padrão, né, desses crentes, entre aspas, que pregam aí contra a democracia, contra o Lula, os anticomunistas. O anticomunismo é essencialmente anticristo. Porque comunismo no linguajar deles, né, o socialismo, a civilidade, né, a sociologia, a filosofia, isso que eu estou falando aqui, a história, qual é realmente o papel da religião na história da humanidade. E é interessante observar também que vira e mexe aparece aí, né, bandoleiros bolsonaristas nas igrejas, praticando crimes. Teve um caso aí em Goiânia, se eu não me engano, na Congregação Cristã no Brasil, uma igreja tradicional, parte da minha família é dessa igreja, inclusive, né, tem um histórico de nunca se envolver com política partidária, né. No entanto, esse bolsonarista do STF, o tal de André Mendonça, foi recebido na matriz, na igreja principal, no templo principal aqui em São Paulo, no bairro do Brás, né, recentemente. Quer dizer, o que esse indivíduo foi fazer na igreja?
certamente não estavam com intenções cristãs. E isso repercutiu, né, até onde eu pude observar, até onde eu pude ver, tem aí inclusive no noticiário, e surgiu uma discussão num templo em Goiânia, e um soldado da polícia militar atirou no outro dentro, não sei se dentro da igreja, mas ali no, né, acho que eles estavam fora da igreja, salvo engano. Mas enfim, vejam como o crime organizado chega pela ideologia, chega nesses casos. Tem aqui também um outro caso aqui de a mídia, evidentemente, que usa a teoria dos dois demônios que eu tenho falado aqui, para dizer que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa, como no caso de Foz do Iguaçu também eles trataram assim. Um defensor do Lula brigou com o defensor do Bolsonaro. O defensor do Bolsonaro matou o militante do PT ou petista, coisa do tipo. Jornalismo porco, jornalismo ideologizado, jornalismo de direita. O fato é que tinha um bandido, porque quem usa uma arma e faz uso desta arma para atirar no seu oponente, como foi o caso de Foz do Iguaçu, isso é coisa de bandido, né? Isso é crime premeditado, isso é dolo, crime doloso. E teve esse caso aqui, também está aqui no jornal O Globo, é a manchete principal do jornal O Globo agora. Deixa eu pegar aqui, numa cidade do Mato Grosso, apoiador de Bolsonaro é preso após matar petista a facadas em discussão sobre política em Mato Grosso. Vocês vejam que o linguajar é exatamente esse, né? Um linguajar torpe para fazer a teoria dos dois demônios. Foi uma briga entre bolsonaristas e petistas, quer dizer, não põe a dimensão do crime político de tudo que está envolvido nessas questões todas. Portanto, é isso. Eu acho que é um debate que precisa ser feito. A liberdade religiosa não pertence a esses bandidos bolsonaristas, essa corja, essas hordas de fascistas, de nazistas, de todas as denominações, inclusive as sérias, como é o caso da Congregação Cristã no Brasil. Sabe, uma coisa é a denominação, outra coisa são os movimentos políticos que são feitos dentro dessas denominações. A liberdade de religião pertence ao povo. A liberdade de religião precisa ser tratada com seriedade, inclusive pelos ateus. Os ateus precisam estudar a Bíblia, entender a história, buscar a filosofia, a sociologia, para ser um ateu consequente, não um ateu vulgar. Porque o ateu vulgar se equipara, em alguns aspectos, com o cristão vulgar, cristão entre aspas, com o crente, entre aspas, vulgar, né, que dá, inclusive, no caso aí desses vulgares da direita, dá margem exatamente para a prática de crimes, de bestialidades como essas que eu acabei de citar aqui. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.